Nós estamos diante da configuração de uma tragédia anunciada. De um lado você tem um homem de Deus da envergadura do rei Davi, e de outro lado você tem esse mesmo homem de Deus que, apesar de ter recebido todos os avisos do Senhor, ele se apresenta um rei com um coração muito endurecido. É quando a gente se flagra diante de Deus tão sofrido quanto endurecido, tão precisando da misericórdia quanto sendo o propulsor da própria maldade que há de nos consumir, tão jardim das vontades de Deus quanto uma cisterna dentro do próprio jardim, sendo a própria tragédia. É isso que eu quero meditar com você rapidamente, mas antes eu peço a você que você passeie aí no meu canal e procure a playlist sobre os livros de 1º e 2º Samuel, onde esse vídeo vai estar postado. Se você também quiser falar comigo ou fazer algum acréscimo, vá às minhas redes sociais, está aí na descrição do vídeo, Facebook, Instagram e Twitter. Fale comigo lá nos lugares particulares de uma dessas redes. E inscreva-se nesse canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E se você gostar dessa mensagem, dê o seu like e a compartilhe. Então, Davi já vinha numa crise que era uma tragédia, mas ao mesmo tempo ele acabou sendo o construtor dessa tragédia. Porque ele tem uma filha que foi estuprada por um de seus filhos. Esse menino é assassinado por um outro filho dele, o Absalão. Isso tudo você pode ver nos vídeos anteriores a este, que está na playlist de 1º e 2º Samuel. E aqui agora a gente vai vendo que por cerca de 5 anos Davi fica sem falar com Absalão. Porque no episódio em questão, Absalão já tinha 3 anos que estava na casa do seu avô, lá em Jesur. E aí quando Joabe percebe que Davi começa não é que ele estava interessado em ver Absalão, é que o tempo vai fazendo a gente esquecer da dor, da perda do outro filho, o estuprador. Sobre essas questões todas, sobre esses sentimentos confusos, eu tenho falado nos vídeos anteriores na playlist de 1º e 2º Samuel, e peço que você os examine. Mas aí, o Joabe olhando para aquilo, gente, que coisa horrível, que clima ruim entre pai e filho, eu vou fazer esse menino chegar ao pai dele. E ele cria um estratagema, né? O Joabe, digamos assim, o ministro da defesa do rei Davi. Ele convida uma senhora reputada por sábia, uma senhora lá de Tecoa, uma tecoíta, e ele vai dizer para ela, olha, você vai ao rei e vai dizer tais e tais palavras. Ele colocou um discurso nela, uma narrativa para ela comover o coração do rei. Ela chega lá toda piedosa, eles dizem que ela é uma mulher sábia porque ela tinha uma esperteza vocabular, discursiva, né? Então ela chega lá e conta para o rei uma história. Olha, eu sou viúva, meus filhos brigaram entre si, um matou o outro, e agora minha família está em cima de mim querendo que eu casse o filho assassino para que eles tirem de mim a única coisa que me restou. E aí ela vai contando isso. O que você tem aí na trama? Tem aí esse conflito entre um filho morto, que gerou a indignação da família, e o assassino, que gerou a indignação da família. Parecidíssimo com o caso do rei Davi. E ela vai dizendo as coisas, e Davi vai ficando comovido, fala, não, pode deixar comigo que eu vou resolver o seu problema. Ninguém vai pôr a mão em você e nem no seu filho. Fica aquele jogo. Quando ela vai vendo que ela ganhou o coração do Davi, aí ela começa a trazer frases de efeito sentimental, fala, olha, rei, preste atenção, para que os vingadores de sangue não se multipliquem, a ficar matando na terra, coisas do tipo. E aí o Davi vai ficando comovido até que ela chega numa outra situação e dá uma fisgada no rei, dizendo, olha, por que, rei, você não quer fazer voltar o seu desterrado? Aí o rei já começa a achar que tem alguma coisa estranha no discurso dessa mulher, né? E ela vai afunilando mais os seus provérbios, diz, olha, Deus não tira a vida, pelo contrário, ele providencia meios para que o fugitivo, né, o criminoso, não seja arrojado da sua presença. Ou seja, Deus vai fazendo com o assassino igual Deus fez com Caim, a pura misericórdia, Davi. Onde está esse Deus que te habita? Como que dizendo isso? Aí o Davi vai olhando aqui e fala, posso falar uma coisa com você à parte? Você não vai me encobrir o que eu vou te perguntar. Não está por trás disso tudo aí a mão de Joabe? Aí ela, ai, rei, meu senhor. Aí começa aquela bajulação, né? Que é aquele nível horrível de um homem como Davi, porque
Para que Davi tinha que ser adulado, bajulado por uma mulher sábia, tem que ficar alisando o ego de um homem? Ou seja, o que a gente vai vendo aí? Um homem sofrido, angustiado, há muitos salmos dele acerca dos seus pecados, mas ao mesmo tempo um homem tão duro que tinha que ser adulado, que tinha que fazer todo um estratagema. É a esse nível que eu e você não podemos chegar, sabe? A gente precisa tomar cuidado para não perdermos a humildade em tempo nenhum, porque a gente vai ficando tão bonzinho, tão íntegro, tão devoto, que a gente vai cair nesse risco de fazer igual Davi, a gente vai perdendo o primeiro amor, a gente precisa de estratégia, do ego massageado, de uma mulher sábia que vai contar uma historinha para ver se mexe com o meu coraçãozinho duro. Isso não é bonito diante de Deus, aliás, isso vai agravar a situação de Davi frente ao seu filho. Seja como for, o Davi manda chamar Joabe e fala: ó, Joabe, eu vou cumprir o seu desejo. Está querendo que eu veja o menino? Tá, vai lá, traz o moço. Ele fala assim, né? O Davi não ficou bem com Absalão. Ele fala assim: traz o moço que eu vou ver o que eu faço aqui. Aí quando o Joabe, agradecido, ai rei, obrigado, porque você ouviu um pedido do teu servo, ele vai lá em Jesus, traz o Absalão de volta, e o Davi fala assim: beleza, pode ir para sua casa, mas não veja a minha presença. Quer dizer, ele estava duro com o filho dele. E é até aqui que eu quero pensar com você. Absalão então não vê a face do rei, vai para casa, mas é isso, né? De que adianta você estar na mesma casa e não poder compartilhar, né? Eu sei que cada família tem seus problemas, suas dinâmicas, a gente vai vendo de tudo, a gente vai vendo pais bons que não conseguem ter acesso ao coração dos filhos, a gente vai vendo pais supostamente bons que querem determinar o sonho dos filhos e filhas, que querem que eles façam o curso que me seja conveniente, que querem exigir um monte de coisa e acham assim, já que eu estou fazendo isso por amor, então isso me dá o direito de ser ditador. Acontece muito nas famílias. E nós temos aqui Davi e Absalão, o Absalão tentando acesso à presença do pai, e o pai, endurecido como estava, não resolveu o problema da filha que foi estuprada pelo irmão assassinado, e ao mesmo tempo venha para cá e não veja a minha face. E aí, é claro, isso vai gerando um ódio terrível, né? E o que eu te pergunto é isso: qual tem sido a sua prática nas suas relações íntimas, com seus familiares, com seu filho, com sua filha? Será que você está sendo um homem tão correto quanto desumano? Ou um homem tão humano, aconchegante quanto abusador? Que lugar você está aí nestes lugares? De qualquer forma, a sugestão que eu te dou é isso. Davi, ele estava experimentando o que era a vida um pouquinho só sem Deus. O que é a vida sem Deus? É você perder uma criança em tenra idade, é você ter uma filha indefesa sendo molestada, estuprada dentro de casa, é você ter um irmão que vai resolver o problema do outro mais por questões machistas do que pela questão da mulher mesmo. E acontece também que é você, como um pai, ir se endurecendo no processo. Eu sei que a vida é difícil e é nesse sentido eu nem estou aqui julgando Davi. O que a gente precisa é aprender essa história como testemunha para que a gente faça um pouquinho melhor. O que a gente precisa entender é que a gente pode ser grato a Deus mesmo quando a situação se revela tão inusitada. Eu não sei qual é o pecado que você cometeu, qual é a coisa que você acha que cometeu, né? Davi cometeu um pecado hediondo. Ele acabou possuindo a mulher de um dos seus fiéis escudeiros, por assim dizer, o seu soldado. Isso virou uma culpa muito constante porque ele acabou sendo flagrado, descoberto por Deus. Teve a vida poupada em relação à morte, mas não teve a vida poupada sobre o que é a gente construir as nossas próprias histórias, os nossos próprios estilos. De qualquer maneira, Davi está justificado. Ele viveu como pôde, ele enxergou o que conseguiu. Mas eu e você, a partir da história dele, a gente pode questionarmos diante de Deus. A humildade é tudo. Ter rigor com os filhos não significa ser desumano. Ser autoridade não é se impor. A grande saída, a grande salvação para pais e filhos, para marido e mulher,
para patrão e empregado é que todos nós sejamos submissos a Deus. Se Davi se submetesse a Deus, ele iria inclinar o coração para o seu filho. Se Absalão se submetesse a Deus, ele iria entender que, apesar do seu pai, ele podia ser o Absalão. O grande problema das relações humanas é que as pessoas não se submetem a Deus, ainda ficam usando a Bíblia para se imporem sobre os outros. É marido dizendo para a mulher que em Efésios está escrito que a mulher tem que ser submissa ao marido. É mulher fazendo congresso para dizer que para você ter paz no casamento, a mulher salva e edifica a sua casa, aquela chatice toda que Salomão nos legou, né? Com tanta coisa maravilhosa que a gente tem para sugar de Salomão, a gente fica com esses versículozinhos que atormentam as mulheres. Pai achando que tem que ser incondicionalmente respeitado pelos filhos enquanto eles os atrapalha a vida desses pequeninos. E no meio disso tudo, a solução por excelência é fazer aquilo que Jesus disse. Um só é o nosso Senhor, um só é o nosso guia, um só é o nosso mestre. Se todos nós tivermos como nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, todos os problemas relacionais estarão resolvidos. Eu não vou ter medo mais da infidelidade de meu empregado, porque ele está submisso a Deus. Eu não vou ter medo mais de exploração do meu patrão, porque ele estará submisso a Deus. Eu não vou ter medo mais de quem tinha razão aí, se era Davi, se era Absalão. O segredo é cada um de nós e, como consequência, todos nós sermos submissos ao nosso Senhor. Eu posso dizer isso. Todos nós temos muitas limitações, muitos questionamentos intrafamiliares. Mas independentemente dos conflitos pelos quais meus pais, minha mãe e meu pai passaram, por exemplo, eu sempre conseguia ver neles, são servos do Senhor, são pessoas que amam a Deus, então eu conseguia passar para além deles, não é ignorar o que acontecia, ou o que acontece em todas as famílias, os conflitos, os desentendimentos, as disputas. Não é ignorar isso, mas é saber que para além daquilo, pelo menos eu via isso na minha família, meu pai e minha mãe eram pessoas que realmente serviam a Deus. Aí eu via cada um dos dois o que era teimosia, o que era cegueira, o que era pobreza cultural, o que era a vontade de fazer mais do que Deus. Mas eu vi o seguinte, eu não conseguia entender a graça do Senhor sobre os dois. E aí, a minha vida não ficou limitada a eles, porque eu vejo muitos filhos assim, porque meu pai não me amou, não fez isso, não fez aquilo, como talvez Absalão reclamasse com Davi. E eu te digo, filho ou filha, traspasse isso e vá olhar para o seu Pai eterno. Por outro lado, eu tive paz para ser aquilo que o meu Pai eterno, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que é pai do meu pai e pai da minha mãe, eu tive paz para fazer o que ele queria, ainda que fosse a revelia da minha querida mãezinha, hoje em memória, e do meu pai, ainda vivo entre nós. E às vezes a gente fica assim, eles, né? O que aconteceu com esse menino? Por que esse menino está andando por esse caminho? Eu só estou andando no caminho que o papai do céu, que é o pai dele e dela, me confiou. Se Absalão entendesse isso, o problema entre ele e Davi estava resolvido. Se Davi entendesse isso, o problema entre ele e Absalão estaria resolvido. Estar resolvido não significa que os dois iriam encontrar paz, mas que os dois iriam ser uma unidade diante do Senhor. Fique com essa palavra. Não se limite à autoridade dos seus pais. Eu não estou mandando você ser rebelde ao seu pai ou à sua mãe. Estou dizendo que a verdadeira submissão à autoridade paterna e materna é a gente ser submisso a Deus. Como Jesus foi. O texto bíblico fala, em tudo lhes era submisso. Falando sobre Jesus, conversando com os doutores. Por outro lado, o que Jesus disse para o pai e para a mãe dele? Por que vocês estão me procurando? Eu estava aqui fazendo a vontade do meu pai, estava na casa do meu pai. Ou seja, esse é o grande convite de Jesus. Que Davi e Absalão não conseguiram compreender, mas a partir da história deles e a partir do contraste de Jesus de Nazaré, eu e você podemos entender. O segredo para os nossos conflitos familiares é que todos nós, mesmo que não entendamos um ao outro, mesmo que marido e mulher não se entendam, pai e filhos não estejam se entendendo, mas se cada uma dessas personagens buscarem a Deus,
né? Se não puder ser em família, que seja como Jesus falou, em secreto, dizendo: Jesus, resolve essa questão, me ajuda, abre os meus olhos, me ajuda a entender o que eu posso fazer aqui. Se todos nós transplantarmos as limitações humanas e nos relacionarmos com aquele que deu sua vida por nós, esses conflitos serão resolvidos, podem não ser resolvidos factualmente, podem caindo uma coisinha ali entre pai e filho, como até a própria Maria ficou em relação a Jesus, foi lá junto com os outros irmãos dele buscá-lo porque achava que ele estava doido. Mas a obra de Deus é feita, e é em fazendo a obra do Senhor que os nossos conflitos familiares vão sendo resolvidos. Não é que a gente não se importe com a nossa família, é que na verdade o processo é inverso, é por todos nós servirmos ao Senhor que Ele vai cuidando das questões familiares nossas. Se Davi entendesse isso, ele não ficaria com esse conflito em relação a Absalão, de falar assim: não veja a minha face e vá para casa. E o Absalão se tornando essa bomba ódio, que é o que a gente vai ver nos próximos capítulos. No mais, eu te agradeço pelo carinho, pela atenção, e reveja os vídeos anteriores a este para você entender por que eu cheguei até aqui. Que o Senhor te abençoe.